aqui um erro seu, que foi o meu, e que isso é um desafio. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, né? Aleluia, amém. Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia, amém. Porque Deus é bom, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Todo final de palavra, amém. Todo final de palavra, glória a Deus. Todo final de qualquer coisa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Né, irmãos? Porque, né, irmãos? Porque, né, irmãos? Coloca aí vício de linguagem. Amém, né, irmãos? Glória a Deus, né, irmão? Glória, 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 glória. Irmãos, a pior coisa que tem é você ouvir um pregador com vício de linguagem e pior de tudo é quando ele não tem mensagem, ele termina uma frase e diz aleluia, termina uma frase e glória a Deus, termina uma frase e glória a Deus. Isso é um vício muito feio, porque na realidade é falta de... Isso é nada mais do que nada menos, todo respeito, estamos aqui em uma aula para se aprender, tá? Você dá o glória a Deus e o aleluia tem que ser dado, o amém tem que ser dado. Mas existe coisa pior do que você dar um amém, um glória a Deus, na hora que alguém está falando uma tragédia, na hora que alguém está falando uma fatalidade. Glória a Deus. Eu perdi a minha casa, irmão, glória a Deus. Eu perdi o meu filho, glória a Deus. Nós não ouvimos, falamos sem ouvir. O hábito da glória a Deus está no piloto automático em nós que somos pregadores. Toda hora, muitas das vezes, toda hora, né? Nós temos que nos policiar. Não é que você vai ser um robô, mas você tem que estudar, participar dessas aulas. Sabe quando você vai melhorar, amigo? Sabe quando você vai melhorar, irmão, aluno, inscrito? É quando você começar a se ouvir, quando você começar a assistir você, sabe? Por exemplo, eu estou aqui com um monte de câmera. Então, eu estou sendo assistido, as pessoas estão me assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu me assisto. Quando eu comecei a assistir as minhas aulas, eu falei, eu falo mal, eu tenho que melhorar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer algo que me auxilie e que eu possa compartilhar com outras pessoas. Então, muita coisa que eu melhorei, uma das coisas foi o vício de linguagem. E o bom é assim, quando você fala um vício de linguagem, você conhece regra de oratória e de homilética, automaticamente você se corrige. Isso é muito importante. Agora, quando você entra, você vê um pregador que ele começa a pregar. E na pregação dele, todo o final dele, ele antes de concluir a mensagem, ele sempre diz um amém, 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 e aí vai. É muito ruim. As pessoas aceitam, mas eu quero te dizer, as pessoas sabem que você é raso em conteúdo. Muito raso em conteúdo. E as pessoas sabem disso, tá bom? Bom, vício de linguagem é muito feio em qualquer lugar, tá bom? Então, como vencer o vício de linguagem? Lendo, estudando, lendo. Leia muito, estude muito. Tenha bons dicionários, tenha bons comentários, tenha boas bíblias, leia bastante. Precisamos ter muita paciência na pregação. Eu não sei se a paciência que você está falando é de estar ouvindo algumas pessoas. No meu caso, Roberto Brito, eu tenho que ter paciência, tá bom? Não por ser frio, por ser frio, por não orar, por não acreditar. É pela falta, a pessoa ama. Como é que você ama tanto alguma coisa e não se especializa? Como é que você gosta tanto e não lê e não se estuda? Eu não consigo entender algumas pessoas que amam aquilo que faz, mas não leem, não se dedicam, não perdem tempo, não gastam tempo, não perdem tempo lendo, estudando, sabe? Perdendo tempo e hora, não ganhando tempos e tempos da sua vida estudando. Tá? Então isso sim, você está certo. Paciência. Eu tenho uns alunos aqui que estão aqui no YouTube dizendo sobre a questão da falta. Deus tem que nos dar paciência para ouvir. Aí sabe o que acontece, Iane? É que aí você tem que ter paciência para ouvir algumas pregações, alguns pastores, algumas pessoas. Aí você vai para as lives, tem que ter paciência com algumas lives, porque também alguns não têm experiência de falar em live,
nunca tiveram a experiência de falar ao vivo. Aí você também tem que ter paciência, porque também não vão conseguir pregar, porque não sabem pregar e fazer uma exposição da palavra de Deus. Na realidade, não estudam para pregar, não estudam. Então, quem não estuda para pregar, automaticamente jamais vai fazer uma boa explanação das Escrituras Sagradas. Tá bom? O púlpito tem muita regra, né? Então está muito relacionado à postura. Né? Então, o que eu falo para você, pastor Henrique? Tem muito menino hoje começando a pregar, né? Muita gente que sem experiência, que não sabe o que é uma ética, uma ética pastoral, uma postura, bater em púlpito, sabe? Colocar cotovelo, né? Realmente colocar 2 cotovelos, enfim, ficar Então, na realidade, para mim não aprofundar em outros assuntos, mas aí é muita questão de ética. Púlpito, está todo mundo olhando para você. Né? Então, você tem que estar bem, tem que saber se pode estar bem. Existem comportamentos que as pessoas jamais vão nos perdoar. Então, temos que saber muito bem como usar o púlpito. Então, muito erro mortal é o seu posicionamento. O seu corpo fala. E olha que às vezes ele fala mais do que palavras, viu? Então, dependendo de como você está expondo a palavra, pode muito bem gerar, em vez de credibilidade, uma falta de credibilidade muito grande, pastor Henrique. Bom, a questão também, um erro mortal que eu não cometi, e até hoje não cometo, é difícil, só se for em aula de algum assunto, viu? É a questão de último erro mortal. Tem vitória para você. Olhe para o outro lado e diga isso. Olhe para o outro lado né? Olhe para um lado, abraça o irmão, toque no outro, balance o outro, empurre o outro, dê um abraço para cima, pulinho para baixo, pulinho para cima. Tem que gente do céu. O vez de virar uma pregação, virou um teatro, né? Vamos chamar alguém aí do circo para poder fazer uma animação, porque isso é uma animação. Então, vira para um lado, vira para o outro, abraça para o outro, empurra o outro, olhe para o outro. Deixa, gente, escuta, Nanda, irmãos, alunos que estão nos acompanhando no Facebook, Instagram, todos vocês que estão nos acompanhando, pregue a palavra e deixe que a palavra gere todo o avivamento, tá bom? A palavra que gera, que transforma, que muda, tá bom? Se você não conseguir fazer isso com a palavra, ficar pedindo para as pessoas, eu estou falando de pregação, não estou falando de palestra, nem palestra motivacional, não, tá? Porque cada um tem um estilo, estou falando de pregação de palavra, de exposição de palavra, usar palavras difíceis. Gente, olha, nós estamos numa época, existe porque para mim um dos erros mortais é você falar palavras difíceis. Existem pregadores que estudam hebraico, não sou nada contra, tá bom? Hebraico, grego, e começam nas pregações trazerem enxurradas de gregos e hebraicos. Eu estou falando em pregações, em ministrações de cultos normais, não em uma sala de aula, tá? De uma aula específica. Falam difícil demais que as pessoas não conseguem entender. Isso também, para mim, é um erro mortal, tá bom? O 10º erro vai ser aqui, Pastor Henrique, Valença, Rio de Janeiro. Isso é um erro mortal. Eu conheço muitos amigos pregadores que têm um português tão difícil que você tem que acompanhar com um dicionário, ó. Pastor Ademário Brandão está nos acompanhando aqui pelo Instagram. Obrigado, meu querido irmão e meu amigo. Deus abençoe de uma forma rica e poderosa. Olha só, João Pessoa, aqui no... isso mesmo, Roberto Bito. Mistério, não tem mistério nenhum. O doutor Ademário Brandão está nos acompanhando, o grande pregador da palavra de Deus, o mestre, foi meu professor, 4 anos da faculdade de teologia, está aqui me assistindo pelo Instagram, lá, sabe de onde? João Pessoa, Paraíba. Nós temos Ceará, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Ceará, todos os lugares. Deus é fiel. Obrigado a todos vocês. Gente, eu já vou orientar vocês. Pastor Brandão, um beijo no coração. Deus abençoe de uma forma rica e poderosa. Rica e poderosa. Bom, o décimo erro mortal, falar difícil demais. Quer que o povo
vomite você, fale difícil demais. Eu não estou falando em aulas específicas. Culto as pessoas têm que entender. Gente, eu até acho que complicar é difícil, né? Complicar hoje é fácil, podemos dizer, né? Complicar é fácil. Agora, pegar as coisas fáceis, deixar elas mais fáceis ainda, é que está faltando em alguns professores, alguns pregadores, alguns oradores. Isso é muito importante. Tente falar a linguagem do povo. Eu usaria e daria a dica para você, a dica de Jesus, tá? Qual é a dica de Jesus, né, na questão de usar palavras difíceis demais? Se for falar com Nicodemos, fala na linguagem de Nicodemos, se tiver, tá? Conteúdo. Se for falar com uma prostituta, fala na linguagem da prostituta. Se for falar na linguagem de alguém mediano, fale na linguagem do mediano. E assim sucessivamente. Usa a linguagem do povo para que o povo entenda. O seu sermão vai ser mais esclarecedor. Nada de feijão com arroz, tá bom?